Senhor, por que o Senhor não fez nada? O Senhor não me ouviu? O Senhor não viu que eu te aceitei? Eu sou tão novinha, uma criança, e eu tomei uma decisão dessa. Onde é que o Senhor está? Por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor não dá uma solução? Por favor, faz alguma coisa. Eu tinha 8 anos de idade e tudo parecia estar exatamente no lugar que deveria. Eu vivia com os meus pais, há mais ou menos 1 ano e meio tinha ganhado um irmãozinho, tinha o meu quartinho de princesa, era uma criança muito inteligente e não sentia que alguma coisa me faltava. Até que um dia eu estava na sala da minha casa, num apartamento, dançando, e uma senhora, que era nossa vizinha do apartamento de cima, entrou. E ela me olhou e falou: "Nossa, que moça inteligente, você não quer ir lá em casa orar comigo?" O pedido dela soou meio estranho na hora. Eu não entendi muito bem porque ela estava me convidando para fazer aquilo. Ela era uma senhora e eu era uma criança de 8 anos. Mas a minha mãe se animou com a proposta e disse: "Vai lá, minha filha, vai lá com a irmã." Essa senhora orava 2 vezes por dia, lia a Bíblia e cantava alguns louvores. Praticamente o prédio inteiro ouvia. E naquele dia eu fui, minha mãe me arrumou e eu fui. E lá nós oramos juntas e ela abriu a Bíblia. E aquele foi só o começo, porque dia após dia eu continuei indo à casa dela e ela me falando sobre Deus através da Bíblia, me ensinando sobre Jesus, sobre o coração de Deus, até que eu realmente tomei a minha própria decisão. Eu queria seguir Jesus, eu queria entregar minha vida para Ele. E num culto de domingo, numa igreja cheia de pessoas, eu era a única a estar tomando aquela decisão que eu sabia ia exigir muito de mim, mesmo ainda tão novinha. Eu sabia que ia exigir renúncias, que eu teria que deixar coisas para trás e viver um estilo de vida diferente. Mas eu fui, corajosamente eu fui. E aquilo que parecia que já era completo antes, eu tinha a sensação de que agora estava mais ainda, transbordando. Eu tinha aceitado Jesus. Só que pouco tempo depois dessa minha decisão, o casamento dos meus pais começou a entrar em crise e começou a piorar. Dia após dia piorava mais. Mas eu tinha uma certeza no meu coração: Deus ia fazer alguma coisa. Eu tinha aceitado Jesus, Ele não ia deixar os meus pais se separarem. E todos os dias a situação ficava pior, e pior, e pior, e pior. Até que um dia eu vi a minha família se diluir e cada um ir para um lado. Eu vi um caminhão cheio das nossas coisas, o meu quartinho ser todo desmontado, e pela primeira vez em toda a minha vida, aos 8 anos de idade, eu descobri o que era passar uma noite inteira em claro. Eu não conseguia entender. Eu tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa, que Ele não ia deixar a minha família se desfazer. E naquela madrugada, tudo que eu perguntava para Deus era: Senhor, por que o Senhor não fez nada? O Senhor não me ouviu? O Senhor não viu que eu te aceitei? Eu sou tão novinha, uma criança, e eu tomei uma decisão dessa. Onde é que o Senhor está? Por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor não dá uma solução? Por favor, faz alguma coisa. E nada aconteceu. Os meus pais se separaram, a nossa família se desintegrou e eu me decepcionei com Deus. Eu demorei quase 20 anos para admitir isso, porque como a maioria das pessoas eu tinha medo de admitir que eu tinha me decepcionado com Deus. Mas o ano passado, enquanto eu estava escrevendo o meu testemunho em inglês, a minha professora olhou para mim e falou: "Marcela, você se decepcionou com Deus?" E pela primeira vez eu admiti que foi esse sentimento que esteve comigo durante muito tempo, até que eu me reencontrasse com o Senhor aos 13 anos de idade. A maioria das pessoas tem medo de admitir algo assim porque nós, no geral, somos ensinados a jamais questionar. Ter fé é nunca questionar. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia está repleta de questionamentos. A Bíblia está repleta de homens e mulheres de Deus que se decepcionaram. Mas não se decepcionaram porque Deus é um ser decepcionável. Se decepcionaram por olhar a Deus de uma perspectiva completamente distorcida de quem Ele realmente é e do que esse mundo realmente é. É normal ter dúvidas e querer respostas. O errado é deixar a dúvida destruir a sua fé. É melhor ser sincero do que fingir que os questionamentos não existem. Sim, eles existem, eles estão aqui na nossa vida. Na vida de um pai que perdeu seu filho precocemente para um acidente, um câncer. Na vida de um filho que ficou órfão. De tantas outras histórias tão dolorosas.
da realidade da nossa vida aqui nessa terra. E Deus nos ama tanto, que veio pessoalmente para carregar as nossas dores e cravá-las numa cruz. O que não significa que nós não vamos ter aflições, o que não significa que nós vamos ter todas as respostas, o que não significa que nós teremos um caminho sem dor. Na nossa fé infantil, nós achamos que para Deus demonstrar que realmente nos ama e realmente é justo, precisa nos livrar das situações difíceis, e quando isso não acontece, muitas vezes nós questionamos: Deus, onde está o seu amor? Onde está a sua justiça? Onde está a sua bondade? Por que o Senhor não cura o meu filho? Por que o Senhor não livrou a minha mãe daquele acidente? Por que o Senhor deixou mais uma vez eu passar por essa dor? Por que esse problema não se resolve? Onde o Senhor está? E Deus está exatamente onde Ele deveria, no lugar que você o coloca na sua vida. Nós achamos que demonstração de amor de Deus é se as coisas saírem bem, se nós formos sempre livrados dos momentos difíceis. Em momento algum a Bíblia afirma isso a nós, e nem o próprio Jesus disse isso. Pelo contrário, Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. E mais, Ele disse: eu estou indo preparar um lugar para que onde eu esteja, vocês também estejam, um lugar onde não haverá pranto, nem dor, nem choro, nem doença, nem morte. Nós esquecemos que essa vida é passageira, e a Bíblia diz que ela é como um abrir e fechar de olhos. Talvez você se pergunte, então, onde Deus estava? Eu também me perguntei naquela madrugada: onde é que o Senhor está? O Senhor não está vendo o meu sofrimento de criança? Olha pelo que eu estou passando, olha pelo que eu vou passar. E quando eu reencontrei com Jesus 5 anos depois, porque meu coração decepcionado se distanciou, às vezes até sem perceber, às vezes por causa de outra pessoa nós nos decepcionamos e acabamos confundindo Deus com os erros que os outros cometem conosco. Mas quando eu me reencontrei com Deus 5 anos depois, eu me lembro que mais uma senhora, veio orar por mim, e quando ela começou a orar por mim, eu comecei a chorar, e eu tinha uma certeza: não que eu não passaria por aquele momento tão difícil na minha vida, mas que eu poderia ter passado por ele de outra forma, se eu não tivesse fechado a porta do meu coração para quem estava sofrendo junto comigo, para quem estava colhendo as minhas lágrimas naquela hora, porque Deus sente as nossas dores, Deus não se alegra com o nosso sofrimento. Só que uma vez que o pecado entrou nessa terra, há consequências, e até que Jesus volte, essas consequências vão estar aqui, mas Ele afirmou que foi preparar um lugar, e um dia nós vamos trocar essa cruz por uma coroa. Por isso eu digo para você: aguenta firme. As circunstâncias difíceis, as humilhações, as adversidades, elas não vieram para nos destruir. Com Deus, elas são capazes de se transformar em peso de glória. Mas para que isso aconteça, nós precisamos olhar a Deus da perspectiva correta. Ele é sempre justo, Ele é sempre bom, Ele é sempre fiel, acima das circunstâncias. Quando olhamos para a vida do próprio Jó, em Jó 42, uma das mais lindas declarações de toda a Bíblia, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Antes de todo esse sofrimento, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E muitos acham que Jó disse isso depois de já ter tido tudo restituído, como a Bíblia afirma que aconteceu na vida dele. Mas ele disse aquilo quando ele ainda estava vivendo as piores circunstâncias pelas quais um ser humano pode passar. Jó perdeu bens, Jó perdeu filhos, Jó perdeu a saúde. E durante aquele período em que Jó questionou, sim, o porquê daquele sofrimento, mas acima de tudo ele reconheceu que quando nós perseveramos, nós podemos assistir Deus transformar o nosso sofrimento em glória. Perseverança não é apenas suportar o momento difícil, mas é acreditar que Deus é poderoso para transformar até o pior dos nossos lutos em glória. Se hoje você está sofrendo, eu não posso afirmar para você que esse sofrimento vai passar amanhã. Se hoje você está doente, eu não posso afirmar que você vai ser curado agora, apesar de que Deus tem poder para fazer isso. Se você está vivendo um luto, eu não posso dizer para você que amanhã de manhã você vai acordar sorrindo. Mas eu posso afirmar a você
que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele quer estar com você. Ele quer segurar a sua mão e dizer: filho, eu sei que está difícil. Eu também passei as dores. Eu carreguei as suas dores comigo. Eu cravei as suas dores na cruz. E nós vamos passar juntos por isso. Desde que eu descobri essa verdade, eu vivi muitas outras situações difíceis ao longo desses quase 28 anos de vida. E eu posso afirmar para você que nada foi mais extraordinário do que viver cada um deles abraçada com Deus. Do que viver cada um deles, às vezes questionando: Senhor, de novo isso? Senhor, mais uma vez isso? E no final de cada uma dessas orações dolorosas, saber que eu estou renovada para continuar apesar disso, porque Ele foi até o fim. Ele estava sendo cuspido pelos seus, Ele estava sendo chicoteado pelos seus, humilhado, crucificado, mas Ele escolheu ir até o fim por mim. Se Ele deu o seu coração, por que eu não posso dar o meu? Se Ele deu a sua vida, por que eu não daria a minha? Se Ele suportou até o fim, Ele me mostrou que eu também poderia vencer o mundo.